Ano que vem é ano eleitoral. Vamos eleger um novo presidente, assim eu espero. Novos governadores, novos deputados estaduais, novos senadores e novos deputados federais. E especialmente em relação à eleição dos deputados federais e dos senadores, existe uma nova regrinha que é bastante importante. E é sobre ela que eu quero conversar com vocês hoje. Eu sempre deixo para pedir like, para se inscrever no canal, para ativar o sininho lá pro fim do vídeo, né? Mas hoje eu vou fazer diferente e eu vou pedir para que vocês façam isso agora. Tipo, agora mesmo. Não precisa nem apertar pause, é rapidinho. Essa nova regra sobre a qual a gente vai conversar hoje veio com a emenda de número 111, que alterou a forma como vai ser dividido o fundo partidário e o fundo eleitoral. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês o que são esses fundos depois. Essa emenda foi promulgada no dia 28 de setembro desse ano, em cima do prazo exigido para que ela pudesse valer para as eleições de 2022. É que as regras do processo eleitoral, se forem mudadas durante os 12 meses que antecedem a data do primeiro turno das eleições, não vão valer para aquelas eleições. A ideia é não permitir a mudança da regra do jogo enquanto o jogo está acontecendo. Bom, eu não vou explicar todas as mudanças que foram trazidas por essa emenda constitucional, senão fica até meio monótono para vocês. Eu quero focar em uma mudança específica que eu considero muito relevante. Aproveitar para explicar o que significam esses fundos e como o dinheiro deles é dividido e levantar aqui uma reflexão feminista. Fica até o final, que depois eu vou querer saber a sua opinião sobre essa mudança, tá? Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho, que aliás hoje eu estou com o meu aqui, e chega aqui pertinho pra gente conversar. Antes de qualquer coisa, eu preciso dar um destaque negativo para uma votação que aconteceu no último dia de sessão ordinária do Congresso Nacional, essa sexta, dia 17, no caso. Vocês se lembram quando lá no meio do ano a gente estava discutindo sobre o valor do fundo eleitoral, o fundão eleitoral, melhor dizendo, já que a gente está falando aqui de 6 bilhões de reais? A previsão desse valor veio com a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E acabou que, quando essa lei foi enviada para o presidente, para que ele dissesse se concordava ou não, ele discordou dessa parte que definia o quanto de dinheiro seria destinado para o fundo eleitoral e vetou esse artigo. Com o veto, isso significou na prática que o fundão ia girar em torno de 2 bilhões, o que ainda é dinheiro pra caramba. Mas esse veto foi derrubado nessa sexta pelo Congresso e voltamos ao patamar de 6 bilhões de grana para fazer campanha. O valor exato, na verdade, só vai vir com a aprovação da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Essa lei, na verdade, já era para ter sido votada, mas o Congresso tá uma grande confusão e parece que talvez ela seja votada em sessão extraordinária nessa segunda. Considerando que foi o Congresso quem derrubou o veto, que diminuiria o valor previsto para o fundo eleitoral, a gente só pode esperar que a LOA somente confirme os 6 bilhões. E eu fiz essa introdução para que vocês percebam como é importante uma regra que muda a forma de distribuição do fundo eleitoral. É grana pra caramba que tá em jogo. Então, presta atenção, vamos aos conceitos, bem rapidinho. Existem 2 fundos de dinheiro, de money, de bufunfa, que são bancados com a grana do povo e servem para financiar os partidos políticos e também as campanhas em época de eleição. A gente tem o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, mais conhecido como Fundo Partidário, que existe desde 95 e serve para pagar as despesas básicas da atividade partidária, como os custos para manter a sede, os diretórios, transporte, hospedagem, contratação de advogados e contadores, impulsionamento com conteúdo de internet e, claro, também pode ser usado para financiar as campanhas eleitorais. E a gente tem também o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o famoso Fundão Eleitoral. Esse fundo surgiu a partir da proibição de doações feitas por pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais. Teve que se encontrar uma nova forma de financiar as campanhas. O fundo partidário é uma verba anual. Já o fundo eleitoral, claro, é só para os anos em que temos eleições. Todo partido recebe fundo eleitoral, mas nem todo partido recebe o fundo partidário. A divisão do valor entre os partidos depende do tamanho deles, do tanto de deputados e senadores que eles conseguiram eleger. Quanto mais representantes no parlamento eleitos, mais dinheiro o partido recebe. O fundo partidário, que é uma verba utilizada para manutenção e sobrevivência do partido político, só é dividido entre os partidos que conseguiram atingir a cláusula de barreira. E o que é essa cláusula de barreira? É como se fosse um mínimo de representatividade que o partido precisa ter na Câmara
Para conseguir ser relevante, o partido precisa ou eleger ao menos 15 deputados federais, distribuídos por no mínimo 1/3 dos estados. Então não adianta eleger 20 deputados, mas que representam somente Minas, São Paulo e Rio, por exemplo. Tem que estar presente em mais estados do país. Ou então, o partido precisa ter obtido 3% dos votos válidos das eleições para a Câmara dos Deputados, mas esses 3% também não podem estar só naqueles poucos estados ali. Tem que estar mais espalhados pelo território brasileiro. Tem que ter capilaridade. É preciso que os 3% estejam em pelo menos 1/3 dos estados e ainda que em cada um desses estados eles tenham atingido 2% dos votos eleitorais dos candidatos, né? A gente chama de cláusula de barreira porque se o partido não tiver condições de conseguir esse mínimo de votos, ele vai ser barrado do sistema. É como se quisesse matar o partido por inanição, deixando ele morrer sem recursos, até que naturalmente se conseguisse reduzir o número de partidos que a gente tem, que é coisa demais. Talvez tão grande quanto o fundo eleitoral. Essa regra que eu expliquei para vocês está sendo aplicada gradativamente. Esses são os requisitos máximos que vão passar a valer em 2030. Mas a ideia é essa, colocar um mínimo de votos ali. Para a distribuição dos recursos do fundo partidário, a gente leva em consideração principalmente o número de deputados federais eleitos. 99% dos recursos desse fundo é dividido entre os partidos que ultrapassaram a cláusula de barreira e de maneira proporcional à sua bancada. Em relação ao fundo eleitoral, as regras de distribuição levam em conta o número de deputados federais e também o número de senadores que os partidos elegem. 2% é dividido igualmente entre os partidos. 35% é dividido entre os partidos que têm pelo menos um deputado federal eleito. 48% é dividido entre as siglas PT, PDT, PSB, MDB e assim por diante. E 15% dividido entre os partidos que têm senadores eleitos. Com exceção dos 2%, que são divididos igualmente, todos os outros percentuais são divididos de maneira proporcional ao número de deputados federais e de senadores que os partidos elegem. Por isso que eu disse que quanto mais parlamentar eleito, mais dinheiro o partido recebe. E é aí que entra a nova regra trazida pela Emenda Constitucional 111, tanto em relação à distribuição do fundo partidário, quanto em relação à distribuição do fundo eleitoral. Já a partir das eleições de 2022, do ano que vem, as candidatas mulheres e os candidatos negros vão ter peso 2 nessa conta. Isso significa que um partido que elegeu 20 homens e 10 mulheres vai receber os recursos desse fundo considerando que ele tivesse recebido 40 parlamentares, já que as 10 mulheres vão contar como se fossem 20. Essa mudança na forma de distribuir o dinheiro desses fundos veio para buscar mais representatividade no parlamento, tanto a representatividade de gênero quanto a representatividade racial. Em relação às mulheres, essa política veio se somar a uma outra que já vale desde 97, que é aquela que exige que os partidos políticos reservem 30% das candidaturas para as mulheres. Essa regra sozinha não resolveu o problema. A gente sabe que eles sempre encontram um jeitinho de burlar, né? E na prática, esse percentual era preenchido, mas essas mulheres muitas vezes eram só laranjas, estavam ali pro forma, sabe? Algumas candidatas mulheres não tiveram sequer o voto delas próprias nas eleições de que participaram, o que só mostra que a regra não cumpria o propósito de incentivar a candidatura feminina. Agora é diferente. O benefício por partido só vem se a mulher for candidata e se ela for eleita. O incentivo que se encontrou foi mexer nas regras de distribuição desses fundos, gerando um benefício financeiro para os partidos que apoiarem de verdade as candidaturas femininas. Essa regra, esse incentivo, vale só até 2030. E qual é a lógica? A gente parte da premissa de que o parlamento é majoritariamente formado por homens brancos e quem já está eleito tem muito mais chance de se reeleger do que quem está entrando na política agora. Até porque, como vocês viram, existe toda uma estrutura bancada com dinheiro público para sustentar os partidos e as campanhas eleitorais. E como esse dinheiro é dividido de acordo com o número de deputados e senadores que esses partidos elegem, como eu expliquei para vocês, quanto mais parlamentares eleitos, mais dinheiro os partidos recebem. E claro que eles só vão apostar nos candidatos que são mais fortes, nos que já têm mais chance de se eleger. E pensem comigo, quem já está no Congresso tem a máquina pública para ajudar na campanha. Um bom exemplo disso
é que deputados e senadores têm direito de receber dinheiro do orçamento para realizar obras e outros investimentos nos lugares onde eles recebem voto, as famosas emendas parlamentares. É bem difícil para quem está começando na carreira política competir com isso, né? Se os partidos tiverem esse incentivo a mais para apoiarem candidaturas novas, uma parte dessa máquina do Estado vai acabar sendo utilizada para eleger pessoas que ainda não fazem parte dela. Mas é claro que essa regra não vale para sempre. Toda política afirmativa deve ter um fim, né? Uma vez que essas pessoas conseguiram entrar no sistema, aí é o próprio sistema que se encarrega de permitir que elas se mantenham ali. E assim a gente consegue aumentar a representatividade no parlamento. Entenderam como é que vai funcionar essa regra? Como eu expliquei para vocês, essa questão do peso 2 vale tanto para as mulheres quanto para os negros. Mas eu achei interessante focar na questão das mulheres porque antes a gente já tinha, teoricamente, uma política afirmativa que incentivava a candidatura feminina, mas era uma política afirmativa falida. A ideia dessa que veio agora é suprir aquilo que a outra não conseguiu. E aí a gente vai ver como é que vai funcionar. A partir do ano que vem, a gente vai conseguir observar se de fato isso fez diferença e se a gente conseguiu mudar a representatividade no Congresso Nacional. Concordam comigo? Bora trocar uma ideia nos comentários que esse assunto eu sei é bastante polêmico. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!